Olá pessoal, meu nome é Larice, eu sou do curso de Licenciatura em Física da Unilab, eu também sou bolsista do PIBID e hoje eu vim apresentar para vocês sobre as perspectivas de bolsistas do PIBID quanto à inserção na escola em tempos de pandemia, orientada pelo professor Dr. Michel Lopes Grangeiro e com as coautoras Clara Maria Benevides Nascimento, Alexandra Alves Moura e pela professora Maria Vanderlânia da Silva Araújo Felício. Bom, na introdução vamos primeiramente falar sobre o que é o PIBID. Bom, o PIBID ele é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Ele oferece bolsa aos alunos de cursos presenciais para que se dediquem ao estágio nas escolas públicas, antecipando o vínculo entre os futuros mestres e as salas de aula. No entanto, em tempos de pandemia, são vivenciados diversos desafios pelos bolsistas desse programa, como, por exemplo, nós temos a falta de convívio de forma presencial com a comunidade escolar, o aumento da inclusão no meio tecnológico para fins educacionais e, por consequência disso, a necessidade de se adaptar a esse contexto. Bom, essas transformações provocadas na educação pelo ensino remoto, elas evidenciaram desigualdades que até então elas pareciam camufladas pelo acesso ao ensino de forma presencial. E com isso, alguns aspectos se tornaram ainda mais visíveis, como por exemplo, a desigualdade social e econômica. A desigualdade social e econômica nesse contexto nos faz lembrar que, como por exemplo, algumas pessoas elas podem ter notebook ou celular bom, acesso à internet boa. Isso tudo influencia nas atividades que devem ser feitas pelo bolsista do PIBID, mas infelizmente outras pessoas não têm esses recursos. Por exemplo, às vezes algumas pessoas não têm um notebook ainda ou não têm um celular bom, com memória boa. Isso tudo pode influenciar na não realização das atividades e traz a perda da bolsa para quem é o bolsista desse programa. Já na desigualdade tecnológica, nos faz lembrar que há tempos atrás não era utilizada tanto esses meios tecnológicos, como por exemplo salas virtuais para encontro, para ministrar aulas, entre outras coisas. E também não tinha todos esses recursos, a gente não tinha acesso como plataformas para gravar aulas, gravar vídeos, ensinar exercícios de forma remota, porque as pessoas eles eram acostumadas de maneira presencial. E agora nesse ensino remoto tem toda uma metodologia por trás. Tem várias outras formas que a gente pode usar para poder aplicar o ensino. Contudo, tal proposta apresenta como objetivo avaliar as experiências vivenciadas por bolsistas do PIBID com olhar crítico e reflexivo diante de suas narrativas, ponderando os principais pontos negativos, mas também os pontos positivos no desenvolvimento de suas atividades. Bom, passando para a metodologia, para se fazer as devidas observações, aplicou-se um questionário online pelo Google Forms com uma pergunta discursiva, com o intuito de coletar dados descritivos sobre a experiência de ser bolsista nesse período de pandemia. Bom, a pergunta ela era sobre os desafios da inserção de bolsistas do PIBID na escola em tempos de pandemia, onde os bolsistas eles falaram a sua visão sobre essa experiência, a experiência de ser bolsista do PIBID de maneira remota. Nos resultados de discussão,
Esta análise externou duas faces do PIBID em regime remoto. A primeira é o distanciamento social, no qual ele impossibilita diversos aprendizados, que só são proporcionados com a presença do meio escolar, como, por exemplo, o desenvolvimento de uma avaliação e a metodologia usada para ministrar uma aula. A segunda são as ferramentas digitais, onde é possível aprender novas habilidades de ensino com o uso ampliado dessas ferramentas, como, por exemplo, uma aula de qualidade que proporcione um melhor engajamento dos alunos. Na figura 2, onde mostra a resposta da participante 1, ela relata que no início foi difícil se adaptar, mas que essa experiência como bolsista em tempos de pandemia trouxe muitos conhecimentos em questão de metodologias diferentes para que possam se adaptar a esse momento em que vivemos. Ela também fala que trouxe dificuldades, juntamente com a necessidade de encontros e atividades presenciais no ambiente escolar. Nessa figura 3, onde mostra a resposta da participante 2, uma das coisas que ela relata é que estar presente no espaço escolar neste momento traz a reflexão de que o primeiro passo para ser professor é que a prática deve se criar a cada nova situação, ambiente e público, mas que a dedicação, compreensão e versatilidade são características que se sobrepõem a todos os possíveis cenários. E com essa vivência, ela falou que tem a consciência que nunca deve interromper o processo de aprendizado contínuo, a partir de cada nova circunstância. Essa figura 4, ela mostra a resposta da participante 3, onde ela fala que nesses tempos de pandemia, houve muita dificuldade na inserção dos bolsistas nas escolas. Porém, ajudou-os a visualizar momentos difíceis na educação e os que fazem perceber a importância de ser um profissional bem qualificado, sempre atualizado com os métodos de ensino, renovando as suas aulas e adaptando às tecnologias digitais. Ela fala que essa experiência de atuar na escola em tempos remotos está possibilitando momentos difíceis, mas também muito importantes, que nos fazem ter uma reflexão mais profunda e um olhar mais crítico para a educação. Bom, por conclusão, foi possível obter informações que possibilitaram conhecer suas visões individuais acerca de suas vivências, mostrando um olhar crítico e reflexivo diante de suas narrativas, ressaltando os pontos positivos e negativos da inserção dos bolsistas do PIBID nas escolas em tempos de pandemia. Essas foram as referências que eu utilizei para a construção desse slide. E por fim, gostaria de agradecer ao PIBID e à CAPES pelo compromisso, sempre promovendo ensinamentos para a docência. Agradeço também à gestão e aos alunos da EP Adolfo Ferreira de Souza por nos receber tão bem, juntamente com a professora e supervisora Vanderlânia, e ao nosso coordenador de área e orientador, professor Dr. Michel. E é isso, muito obrigada.